está prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Irmão, o que vamos falar nesta noite, nós temos como tema consequências de desobedecer e brincar com a unção de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco Juízes, capítulo 13. Nós vamos ler somente o versículo 1 e o versículo 5. E vamos estar compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor, colocou em nosso coração. Aquilo que o Senhor foi ministrando ao nosso coração quando preparávamos, quando o Senhor nos levou a este texto. Aleluias. Juízes 13, capítulo 1. Capítulo 13, versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Versículo 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre a sua cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Aleluia. Podemos assentar, irmãos? Este texto, irmão, ele fala sobre Sansão. Todos nós conhecemos, Já ouvimos falar, já ouvimos ministrações sobre Sansão. Nós queremos compartilhar com os irmãos nessa noite sobre a trajetória de Sansão. Sansão, ele foi um homem escolhido por Deus. Deus projetou Sansão para livrar Israel dos filisteus, porque Israel estava fazendo aquilo que era contrário à determinação de Deus. Eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Então o texto diz que Deus os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E Sansão foi projetado por Deus. Sansão nasceu de uma forma milagrosa. Por quê? A sua mãe era estéril. A sua mãe não podia ter filhos. Mas quando Deus escolhe alguém, não importa a situação, Ele muda a situação. Porque quando Ele tem um projeto, quando Ele escolhe alguém, quando Ele chama alguém para cumprir o seu propósito, Deus, Ele tem os seus modos de trabalhar. Ele tem os seus modos de agir. Então vamos lá, Vamos, versículo 2, ele começa a falar sobre a família de Sansão, que eram seus pais. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebidos, porém concebereis e terás um filho. Aqui só fala o nome de Manoá, não faz referência ao nome da sua esposa. Eles eram um casal, ela era estéril, eles não tinham filho. Então um dia a esposa de Manoá, ela estava do lado de fora da sua casa, e o Senhor enviou a ela um anjo. E esse anjo chegou até ela, e o anjo começou a conversar com ela.
o anjo aparece a essa mulher e diz: eis que agora és estéril, e não tens concebido, porém conceberás e terás um filho. O anjo foi enviado até ela para dar o recado de Deus. Deus mandou que falasse para aquela mulher que até aquele momento ela era estéril, mas que ele mudaria a sua história, porque do ventre dela nasceria aquele que foi escolhido por ele para libertar Israel dos filisteus. E quando ela ouviu isso do anjo, ela entrou para sua casa e ela passou aquilo que o anjo havia falado com ela, ela passou para o seu esposo. Ela diz que veio um homem de Deus e falou que eu vou ter um filho. E quando ela falou isso para seu esposo, ele orou a Deus e pediu que o Senhor enviasse novamente aquele anjo para que passasse para eles as instruções, como eles procederiam com esse menino que iria nascer, porque o Senhor escolheu Sansão, mas o Senhor deu orientações acerca da caminhada de Sansão, como Sansão teria que proceder para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus, que era libertar Israel das mãos dos filisteus, porque Israel estava sendo assolado pelos filisteus. E quando o anjo conversou com ela, o anjo, o homem de Deus, cuja aparência era semelhante a um anjo de Deus, e não lhe perguntei de onde era, nem quem era o seu nome, nem como era o seu nome. Isso ela falou para o seu esposo. E quando o anjo, a partir daquele momento, falou com ela: a partir de agora, você não pode beber bebida forte, nem fermentada, e nem tocar e nem comer coisa imunda. Tocar em cadáver e nem comer coisa imunda. Essa foi a orientação para a mulher de Manoá. E quando Manoá orou, Deus enviou novamente o anjo, que passou as mesmas orientações para Manoá, dizendo que eles seriam pais, que nasceria um menino, que começaria a libertar Israel dos filisteus. E nasceu Sansão. E os pais de Sansão, ele começou a crescer, e os seus pais começaram a orientar Sansão de que forma ele deveria proceder. Porque a orientação de Deus foi a seguinte: que o menino nasceria, sobre a sua cabeça não poderia passar navalha, ele não poderia tomar bebida forte, não poderia tocar em cadáver e nem comer coisa imunda. E assim Sansão cresceu com as orientações dos seus pais, até que ele se tornou um homem. E Sansão começou, a sua caminhada, ciente que ele teria que andar segundo as orientações de Deus. Que essas orientações passadas pelo anjo, ele teria que cumprir, porque o anjo era o próprio Deus, que deu as orientações, e ele teria que seguir à risca essas orientações. E o texto fala que Deus abençoou muito Sansão, que Sansão foi muito abençoado, que depois ele se tornou juiz, e ele se tornou juiz por 20 anos. E assim Sansão começou a sua caminhada. Só que com o passar do tempo, Sansão, ele começou a se desviar do propósito de Deus. Chegou um determinado momento que Deus usou assim, Sansão usava tremendamente, porque Deus colocou sobre ele uma unção poderosa.
Sansão foi ungido de uma forma poderosa, onde Deus o usava e ele tinha uma força não física, não dele, ele tinha uma força que vinha de Deus, porque ele foi escolhido para um grande propósito ser cumprido. Então Sansão foi escolhido por Deus para cumprir o propósito que Deus tinha. E Sansão começou a sua caminhada. Mas um dia Sansão sai da sua aldeia, sai da sua tribo e vai fazer visita numa outra tribo. E quando Sansão chega nessa tribo, Sansão avista uma mulher. E ele se encantou com essa mulher. E ele falou que queria ela como sua esposa. E quando ele passa isso para os seus pais o orientam. Porque essa mulher era filisteia, ela era do meio do povo filisteu. Ela era do meio do povo a qual estava assolando Israel e a qual ele foi escolhido para libertar. Mas ele se encantou com essa mulher. E os seus pais orientaram, mas ele não aceitou a orientação. Ele falou que queria se casar com ela, que ela havia agradado os seus olhos. E os seus pais foram então até a aldeia com ele, para que ele oficializasse ali o seu casamento com essa mulher. E ele acabou se casando com ela. Mas foi um casamento frustrado, um casamento que não deu certo e que teve assim consequências desagradáveis, que no final, acabou com a morte da sua esposa, com a morte do pai, porque eles foram queimados pelos filisteus, porque eles ficaram revoltados porque Sansão havia matado os filisteus e eles ficaram revoltados, porque Sansão estava incomodando eles, e acabou aí com a morte, porque Sansão ali se envolveu com ela, casou, e depois Sansão criou um enigma para que os 30 moços, decifrassem esse enigma. E quando eles não conseguiram decifrar o enigma que Sansão havia feito, então eles foram até essa mulher, pediram que ela arrancasse de Sansão esse enigma, e se ela não conseguisse, mataria ela, mataria seu pai. E então o que aconteceu? Acabou com a morte dela e do seu pai, queimados por esses fatos aí que aconteceram. E então Sansão segue, e começa então a acontecer tudo contrário do que Deus determinou. Porque Sansão, ele não tomou consciência, literalmente, do que Deus havia feito com ele, o que Deus tinha planejado para ele, porque Sansão, ele foi planejado por Deus, porque antes mesmo da sua mãe estar grávida, o Senhor mandou que o anjo falasse que ele era escolhido, que ele seria nazireu. O que é nazireu? Nazireu é quando é escolhido, separado para Deus. Existe o voto de nazireu, que pode ser temporário, mas existe o voto de nazireu que é para sempre, como foi de Sansão, porque o anjo no texto fala que ele vai ser nazireu desde o ventre até a sua morte. O que nós podemos entender então, que Sansão seria nazireu por toda a sua vida. Nazireu é separado para Deus. E o nome Sansão significa que sol, homem forte. Porque é assim que Deus criou Sansão. Mas Sansão, na sua caminhada,
ele ficou disperso, ele ficou desatento e ele acabou se perdendo no meio do caminho. Ele acabou cometendo atitudes que os afastou do propósito de Deus. Então Sansão, quando ele vai nessa aldeia para essa jovem, trazer essa jovem, quando ele está vindo, um leão o ataca. E o texto diz que Sansão, ele não tinha arma, ele não tinha nada na sua mão. Mas ele destroçou aquele leão, porque o Espírito de Deus veio sobre ele poderosamente, e ele com as suas mãos, ele matou aquele leão. Aleluias. Coloca para nós, Jonathan, fazendo favor aí, capítulo 14, o versículo 4, a partir do 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam isto, que vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate. Chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão surgiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que ele despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou daquela mulher, e ela agradou os olhos de Sansão. Então o que acontece? Ele matou esse leão. E o que aconteceu? Ele matou o leão e ele deixou o leão ali. O cadáver do leão ficou ali. E o que aconteceu? Quando ele voltou para pegar essa jovem, para celebrar o casamento, para celebrar o banquete, ele desviou do caminho. Ele foi olhar onde estava o cadáver do leão. E quando ele chegou próximo ao cadáver, ele percebeu que havia um enxame de abelha por cima do cadáver do leão. Então o que ele fez? Ele aproximou, ele pegou o mel que estava sobre o cadáver e comeu. E levou para os seus pais. Aí estava a primeira desobediência. Ele tocou no cadáver do leão e ele comeu o mel que estava sobre o cadáver. E qual foi a orientação de Deus? Não tocar em cadáver e não comer coisa imunda. E Sansão ainda levou para os seus pais. Só que ele não revelou para os seus pais de onde vinha aquele mel. Ele simplesmente deu para os seus pais comer. Então essa foi a primeira desobediência de Sansão. Porque Sansão, ele foi diferente dos demais homens que foram ungidos. Sansão, ele não levou a sério a unção de Deus. E hoje, irmãos, não é diferente. Hoje nós estamos vivenciando isso, porque quantas pessoas são chamadas por Deus, são ungidas por Deus, mas não levam Deus a sério. Ele brinca com a unção que Deus colocou sobre ele. Hoje nós vemos muitas pessoas em cima dos altares que estão brincando com a unção que Deus colocou sobre ele. E Sansão, essa foi a primeira desobediência de Sansão. Sansão não parou nem por um instante para refletir o que ele estava fazendo. Porque Sansão chegou um tempo que ele achou que ele controlaria tudo.
Ele começou a se distanciar do propósito de Deus, achando que ele poderia resolver tudo da sua maneira. Ele esqueceu as orientações de Deus. E hoje tem muita gente esquecendo as orientações de Deus, as orientações da palavra, porque a palavra é a nossa bússola, a palavra que nos orienta. Através da palavra, o Senhor nos indica a direção. Através da palavra, o Senhor indica a postura que temos que ter como servos de Deus. Porque falar que é servo é uma coisa, agora você ter postura de servo é outra coisa. Porque é muito fácil falar, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus. Mas e a sua postura condiz com a condição de servo de Deus? Você tem guardado os mandamentos? Você tem obedecido a Deus? Você tem obedecido às orientações que Deus passa para você através do seu líder, através da palavra? Porque muitas pessoas não querem a orientação. Quando ele recebe uma orientação, ele fala, isso aí não é para mim não. Isso aí não é para mim. E às vezes a pessoa quer servir a Deus da maneira dele. Aí eu faço assim, porque é assim que eu quero. Ele descarta a orientação de Deus. E foi o que aconteceu com Sansão. Sansão começou a descartar as orientações de Deus. E Sansão então toca no cadáver, come o que é imundo. E os filisteus, eles ficaram incomodados, né, irmão? Porque eles queriam a todo custo saber de onde vinha aquela força sobrenatural de Sansão. Porque um homem, por si só, ele não consegue matar um leão com as suas próprias mãos sem uma arma. Mas Sansão fez isso não porque a força vinha dele, a força vinha do Senhor. A ordem de Deus foi que a navalha não podia passar sobre a sua cabeça. E aí Sansão tinha os cabelos longos, porque nunca havia cortado os seus cabelos. Mas a força não vinha do cabelo. O cabelo era apenas o símbolo da obediência, porque foi o que Deus determinou. A navalha não pode passar sobre a sua cabeça. Então o cabelo longo era o símbolo da unção de Deus sobre ele e o símbolo da obediência. Aleluia, glória a Deus. Isso é muito, irmãos, é muito assim, para a gente refletir. Tá? Porque Deus falou muito comigo com esse texto. É um texto conhecido, porque todos nós conhecemos sobre a vida de Sansão. Mas é para abrir o nosso entendimento, para nós vermos como é perigoso desobedecer a Deus. Porque tudo tem consequência. Toda escolha tem uma consequência. Deus nos deu o livre-arbítrio para fazermos a nossa escolha. Mas quando vamos escolher, nós temos que estar atento, porque toda consequência tem uma escolha. E muitas vezes uma escolha errada, ela não afeta só a nós que estamos fazendo a escolha, ela afeta quem está à nossa volta. Às vezes a nossa família, às vezes os filhos, às vezes o pai, a mãe. Uma escolha mal feita, ela acarreta muitas consequências ruins. E Sansão então continuou a sua caminhada. E Sansão começou, a caminhar da sua forma. Ele não deu muito crédito ao que ele recebeu.
E isso, né, trouxe sérias consequências para Sansão. Porque ele começou a achar que ele poderia resolver todas as coisas. E os homens de Judá, eles pegam Sansão, amarram Sansão e sobem com ele, né, para um monte e acionam os filisteus. Falam que conseguiram pegar Sansão. Então os filisteus vão, né, para prendê-lo, achando que aquelas cordas, eles amarraram ele com 3 cordas, e eles acharam, né, que com aquelas cordas eles estavam prendendo Sansão. Só que quando os filisteus chegaram, a palavra diz que o Espírito de Deus novamente se apossou de Sansão poderosamente, e ele se soltou daquelas cordas. Ele se soltou daquelas cordas porque o Espírito de Deus veio sobre ele e a sua força foi redobrada e ele se soltou daquelas cordas. E logo depois, né, Sansão, com uma queixada de um jumento, Sansão feriu 1000 homens. Então aqui, irmãos, nós temos noção. Nós podemos aqui parar e refletir. Tamanha a unção que Deus colocou sobre Sansão. E hoje não é diferente. A mesma unção que foi colocada sobre Sansão, ela pode ser colocada sobre mim e sobre você. Mas nós precisamos ter uma postura adequada diante de Deus para que essa unção, ela venha sobre nós. E mais ainda, nós precisamos cuidar dessa unção. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus tem nos dado, porque às vezes temos dons, temos talentos e às vezes não usamos esses talentos devidamente para louvar, para glorificar, para honrar o nome do Senhor. Às vezes usamos os talentos para outras coisas, mas não usamos para honrar, para glorificar a Deus, para honrar e glorificar aquele que tudo tem feito por nós. É aquele que nos sustenta, irmãos. Se estamos de pé, é pela misericórdia de Deus, é pela compaixão do Senhor, é pelo seu imenso amor, é o amor que Ele tem por nós, porque é Ele que nos mantém de pé, irmãos. Muitas são as lutas, as batalhas, as dificuldades, os aborrecimentos, as tristezas que muitas vezes nos assolam, mas o Senhor é o nosso consolo. A palavra de Deus diz que Ele é o socorro bem presente na hora de angústia. O socorro é o quê? É aquilo que vem na hora que você mais precisa. Esse é o nosso Deus, é aquele que nos socorre nas aflições, é aquele que nos socorre na angústia, é aquele que nos socorre na tristeza, é aquele que sempre está conosco. E é aquele que sabe o que você está vivenciando. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei, como você não sabe o que eu estou passando. Mas não é necessário que saibamos o que um e o outro está passando. Porque aquele que precisa saber é o nosso Deus. E Ele está com você, independente da situação que você está vivenciando, Ele sempre estará com você, Ele sempre estará te guardando, Ele sempre estará te protegendo, porque às vezes chega determinados momentos que nós paramos e nós achamos que o Senhor não está mais conosco, que o Senhor não está nos ouvindo, que o Senhor não está ligando, não está atento ao que estamos vivenciando. Mas o Senhor está atento sim. Ele sempre está atento àquilo que estamos vivenciando, porque Ele é fiel. Ele é fiel para conosco. Nós é que às vezes negligenciamos, às vezes
a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Às vezes nós esmorecemos diante da situação e nós esquecemos que o nosso Deus está acima de todas as coisas. O nosso Deus, Ele está acima de qualquer situação, independente do que for, Ele sempre estará conosco. Aleluias. E Sansão, né? Então ele comete mais um deslize. Sansão, ele se envolve com uma prostituta. Ele se envolve com uma prostituta, também fugindo do propósito de Deus. E depois que ele se envolve com essa prostituta, finalmente aparece Dalila. Dalila foi um instrumento para nocautear Sansão. E hoje, irmãos, nós vemos muitos Sansãos por aí. Muitos Sansãos espalhados por aí, que não têm cuidado da sua vida espiritual, que não têm cuidado da sua comunhão com Deus, que têm deixado muitas coisas o afastar do propósito de Deus. Assim como existem muitas Dalilas espalhadas por aí. Dalilas que representam armadilhas de Satanás para nos afastar do propósito de Deus. Dalila se aproxima de Sansão e Sansão se encanta por ela. E quando os filisteus perceberam que Sansão estava se envolvendo com Dalila, o que eles fizeram? Eles chamaram Dalila e fizeram com ela um trato. Pediram que ela tirasse de Sansão o segredo da sua força. E eles ofereceram para ela 1.100 moedas de prata. Se ela conseguisse arrancar de Sansão o segredo da sua força. E assim Dalila fez. Ela fez o trato com os filisteus e ela prometeu para eles que ela conseguiria arrancar de Sansão este segredo. Este segredo que nem os pais de Sansão sabiam, que a força que ele tinha era representada pelos seus cabelos. E assim ele começou a se envolver com Dalila. E Dalila começou a falar com ele. Me conta qual é o seu segredo, de onde vem a sua força. O que te faz esse homem forte, que vence todas as batalhas, sem arma, sem nada nas suas mãos. Então aí, irmãos, Sansão começou a brincar com a unção que Deus havia colocado sobre ele. Ele começou a fazer piada, a brincar com a unção que Deus colocou sobre ele. E por 3 vezes, Sansão brinca com a unção. Ele começa a passar para Dalila suposições de que se fizesse aquilo com ele, ele perderia sua força. Então ele fez a primeira vez, capítulo 16, Jonas, versículo 7. Olha o que ele disse para Dalila. Dalila perguntou para ele que ele revelasse para ela de onde vinha a sua força. Aí ele faz a primeira brincadeira, porque isso foi uma brincadeira que ele fez com a unção que Deus havia colocado sobre ele. Olha o que ele fala para ela. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Essa foi a primeira
né, a primeira brincadeira de Sansão, que Sansão usou, se divertiu ao falar isso com Dalila. Por quê? A Dalila, né, o filisteu que ficava lá em volta, deu a ela essas cordas, ela amarrou Sansão com essas cordas, e após amarrar, ela disse: os filisteus vêm contra ti. Sansão se levantou e se desatou das cordas. Aí Dalila reclama com ele: você está mentindo para mim, você está brincando comigo, me fala a verdade, de onde vem sua força? Aí pela segunda vez, Sansão novamente, versículo 11. E ele disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Aí Dalila vai e o amarra com cordas novas, porque ali ela acreditou que agora ele revelou o segredo. E amarra, e novamente ela fala: os filisteus vêm contra ti. Sansão se liberta daquelas cordas. E Dalila vai ficando furiosa com aquilo, porque ela percebeu que ele estava brincando com ela. Na realidade, ele não estava brincando com Sansão, com Dalila, ele estava brincando com Deus. Ele estava brincando com a unção que Deus havia colocado sobre ele. Porque a unção que ele recebeu foi para cumprir o propósito de Deus. Não foi para fazer brincadeiras de me amarra que eu me solto, me amarra que eu me solto. Não foi para isso que Deus o ungiu, foi para outro propósito. E pela terceira vez, Sansão novamente faz uma brincadeira. Se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com o liço da teia, e ela os fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti. Sansão então se despertou do seu sono, arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Mais uma vez, Sansão faz uma brincadeira com Dalila e também com Deus. E aí então Dalila ficou mais furiosa ainda, porque os filisteus cobravam dela o segredo. Eles queriam saber o segredo de Sansão, porque eles queriam pegar Sansão, porque eles queriam pegar Sansão de qualquer forma. E então Dalila começou a envolver Sansão. Foi envolvendo, até que ele revelou o segredo. E aí começou a derrota de Sansão. Quando Sansão revelou para Dalila que nunca havia passado navalha na sua cabeça, e que se os seus cabelos, suas tranças, porque ele usava umas tranças, o texto fala que eram 7 tranças, se as suas tranças fossem cortadas, ele perderia as suas forças. Mas na realidade, se as suas tranças fossem cortadas, ele não perderia a sua força, ele perderia sim a unção de Deus que estava sobre ele. E Dalila o envolveu, fez com que ele se deitasse no seu joelho, e ela foi ali fazendo carinhos nele até ele adormecer. E quando ele adormeceu, ela
falou para os filisteus que tinha descoberto o segredo. Então Dalila corta as tranças de Sansão. Então eles o amarram e ela grita: lá vem os filisteus contra ti. Quando Sansão se levanta, aí ele levanta e fala que ele faria da mesma forma que ele fez, que ele arrebentaria as cordas, mas só que dessa vez foi diferente. Quando Sansão se levantou, ele continuou amarrado, porque os seus cabelos, que representava a unção de Deus, que foi retirada da sua vida. Quando ele revelou o segredo, a unção de Deus foi retirada da sua vida. E ali sim, ele se tornou um homem comum. Então começou a consequência na vida de Sansão. Primeira coisa, ele teve os seus olhos vazados. Sansão ficou cego. Essa foi a primeira consequência. E eles amarraram Sansão, levaram Sansão, e lá eles amarraram Sansão na prisão, no moinho, e Sansão ficava rodando naquele moinho. Sansão virou chacota dos filisteus. Sansão foi do homem escolhido por Deus, do homem que nasceu milagrosamente, ele virou chacota dos filisteus. Ele foi escolhido para livrar Israel dos filisteus, e ele acabou nas mãos dos filisteus. Acabou cego e como um escravo, preso, rodando no redemoinho, em volta na prisão. E os filisteus estavam preparando uma grande festa, né? Porque o fato deles terem pego Sansão, para eles foi uma vitória, né? E eles iam fazer uma festa para comemorar, né, a prisão de Sansão, porque eles tinham Sansão nas suas mãos. E então eles mandaram, né, que buscassem Sansão lá na prisão e trouxessem Sansão para o meio deles, e ali eles riam, debochavam de Sansão pela condição dele, né? Porque ali cego não enxergava mais, e eles deram ordem para que levasse Sansão e colocasse Sansão no meio do salão, onde seria a festa. E em cima no salão havia uma outra parte, e lá em cima tinha, segundo o texto, 3.000 pessoas em cima, e embaixo várias pessoas. Então, um moço foi levando Sansão, que eles mandaram que colocasse ele no meio das colunas. E quando ele chegou ali no meio das colunas, ele pediu para o rapaz, ele falou: você me leva até próximo às colunas que sustenta o salão. E o rapaz o levou. Ele falou assim: eu quero me encostar nas colunas. E ele foi se aproximando. Como ele não enxergava, o rapaz foi o levando, e quando tinha uma coluna de um lado, uma coluna do outro, então o que ele fez? Ele colocou a mão direita numa coluna, a mão esquerda na outra. E ali, Sansão reconheceu tudo que ele tinha feito de errado. Ali ele entendeu que ele fora escolhido para libertar o seu povo, e ele acabou sendo pego pelos seus inimigos daquela forma. Ele ficou cego, humilhado, servindo de risos, de deboches para aquele povo filisteu. Mas ali, naquele momento, Sansão orou a Deus. Sansão falou para o Senhor. Vamos ver o que Sansão
Fala para o Senhor. 17, vamos ver. Sansão ali, ele se arrepende, né? E ele pede. Essa festa era no templo, chamado Templo de Dagon, né? Que era o deus dos filisteus. Então ele levou Sansão, né? Até versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força. E a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em vida. Então Sansão orou a Deus, e naquele momento Deus colocou sobre ele a unção, e com as suas mãos ele derrubou aquele templo, através da unção, através ali da oração que ele fez. Ele pediu que o Senhor restituísse a sua força somente naquele momento, para que ele se vingasse dos filisteus por ter tido seus olhos vazados, por ter ficado cego por causa dos filisteus. E o texto fala que ali ele matou mais pessoas com a sua morte do que quando ele estava em vida. Porque ali tinha muitas pessoas. Sansão teve essa morte, né, junto com os filisteus. Ele morreu em meio aos inimigos do seu povo. Mas isso serviu de lição. E serve também de lição para nós, que nós não podemos, irmãos, de forma alguma, brincar com as coisas de Deus. Hoje tem muita gente brincando com as coisas de Deus, brincando com a palavra de Deus. Sobe nos altares e usa uma palavra com ironia, com deboche, com brincadeira. Pessoas que já perderam o som de Deus há muito tempo, mas que estão usando a palavra ainda com brincadeiras. Isso é muito sério, irmão, porque a palavra de Deus, Ele diz na sua palavra que dele ninguém zomba, com Ele ninguém brinca, porque se zombar, se brincar, vai pagar a consequência, porque o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus santo, é um Deus poderoso, é um Deus que tem que ser amado, que tem que ser respeitado, que tem que ser adorado, e não podemos brincar com as coisas de Deus. Deus é para ser levado a sério, a sua palavra tem que ser levada a sério, porque se quisermos brincar com a palavra de Deus, então nós temos que voltar lá para fora. Porque dentro da casa do Senhor, nós temos que adorar a Deus. Nós temos que seguir os ensinamentos da sua palavra. Porque a partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, na nossa postura, tem que ser mudada. Porque se continuar a mesma coisa, tem alguma coisa errada. Porque Deus é santo e Ele não se mistura com o profano. E Deus não aceita
que zombe da sua palavra. Deus não aceita que levemos a nossa vida de cristão de qualquer maneira, porque se nós assim o fizermos, o Senhor se afastará de nós. Nós temos exemplo de Saul. Enquanto Saul consultava Deus, ele foi bem sucedido, mas a partir do momento que Saul começou a deixar o Senhor de lado, Deus o rejeitou. E Deus diz na sua palavra que ele se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Então que nós possamos meditar nesta noite, que nós não façamos como Sansão, que nós não façamos como Saul, para corrermos o risco de sermos rejeitados pelo Senhor. Porque ele fala assim, que é isso, irmã? Deus é amor. Ele é amor, sim. Mas você lê o complemento do versículo, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E da justiça de Deus ninguém está isento. Se nós brincarmos com Deus, certamente nós teremos que arcar com as consequências de sermos rejeitados por Deus, de perdermos a unção de Deus e eu vou mais além, de perdermos a nossa salvação. Porque nós não podemos brincar de cristão, nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue abençoando a cada um de nós. E que nós possamos levar Deus a sério. Que nós possamos levar a palavra de Deus a sério. Não brincarmos. Não ficarmos dispersos. Se Deus nos chamou, se Deus nos ungiu para fazermos a sua obra, façamos com amor, com carinho, com dedicação. Porque o Senhor escolhe, o Senhor unge, o Senhor capacita. Mas se nós não correspondermos, nós perderemos o chamado, a unção e, como dissemos, corremos o risco de perder a salvação. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, né? E que o que eu não falei, que o Espírito Santo possa completar no seu coração e você em casa medite a partir do capítulo 13, sobre toda a história, porque aqui nós resumimos, né? Algumas coisas não foi possível falar, mas você medite em casa, com calma, sobre a história de Sansão. Amém, irmãos? Se coloque na posição diante de Deus, né? Vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha nos encher nesta noite, porque para isso que estamos aqui, porque o que nos faz caminhar, o que faz a diferença em nós é a unção de Deus, não é o falar bonito, não é ter cargo, não é ter credencial, não é isso que faz a diferença. A diferença em nós é a unção de Deus. É o que nós temos que lutar para não perder a unção de Deus. Aleluia.